Olá, muito boa noite a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé, hoje neste domingo maravilhoso, 3 de outubro de 2021. Mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus e também finalizamos mais uma reunião aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo, onde tivemos a Santa Ceia nesse domingo e também o início da grande corrente, as 5 semanas dos limpos de coração. Nós tivemos 3 cultos hoje, 3 reuniões, às 9 da manhã, 18 e 19h30, onde nós cultuamos a Deus e também pessoas que tiveram conosco. Aqui está esse símbolo, o coração, e as 5 semanas dos limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra de Deus fala em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, neste domingo, nós trabalhamos e buscamos a presença de Deus para limparmos ainda mais o nosso coração, onde a Bíblia fala das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, quando Jesus disse que bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, bem-aventurados limpos de coração, os misericordiosos. E quando o homem ele tem sede de justiça, quando o homem tem desejo de vitória, então ele procura a limpar o seu coração, fazer com que o seu coração esteja limpo na presença de Deus. Com certeza, você que nos acompanha através do programa Palavra de Fé, aqui a pouco você vai estar acompanhando uma palavra onde ela vem de encontro ao seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando poderosamente. Também às 19h30 tivemos na Cidade Norte também o início dessa grande corrente, os limpos de coração. Em todas as igrejas Ministério Luz do Mundo, nós estamos trabalhando as 5 semanas os limpos de coração. Venha limpar o seu coração, independente do seu credo, da sua religião, independente de qualquer situação, mas a Bíblia é clara: aqueles que limparem, está aqui na palavra de Deus, aqueles que limparem o seu coração, os limpos de coração, eles verão a Deus. Os mansos, a Bíblia diz que eles herdarão a terra. E só nós conseguimos isso na presença de Deus, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a força da nossa alma. Porque é muito forte esta passagem bíblica. Jesus, ele é batizado, sai das águas. A Bíblia diz que ele então levado até o monte para ser tentado, a tentação de Jesus, quando o inimigo, o próprio diabo, então se aproxima. E Jesus começa o seu ministério terreno, aonde escolhe os seus discípulos, homens que estavam trabalhando, cada um tinha os seus afazeres, e Jesus escolhe. E também logo em seguida ele começa a falar do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, aonde isso mexe profundamente com o seu coração, com o meu coração. E ele finaliza, ou seja, o texto que estamos imbuídos, 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse conosco aquilo que aconteceu na pregação de domingo que passou, a respeito da família, e eu já volto em nome de Jesus. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar a Deus. Pode ser mais bonito nessa noite, dizendo: eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar.
Pai. Em o nome de Jesus nós oramos ao Senhor nessa noite de domingo. Mais uma oportunidade que nós temos, meu Pai, de estarmos aqui reunidos em Tua presença. E assim como estávamos louvando, nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para entregar ao Senhor a nossa adoração. Nós viemos aqui para louvar e bendizer o Teu nome. Mas nós também viemos aqui porque nós queremos receber a Tua direção sobre a nossa vida. Nós também viemos aqui, meu Pai, porque nós queremos que o Teu Espírito Santo nos direcione, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, faça a obra que somente Ele pode fazer dentro de nós, sarando as feridas, curando as feridas. Então, meu Deus, nós queremos pedir que nesta noite, que neste domingo, o Senhor, meu Pai, se faça presente aqui neste lugar, que a Tua glória se faça presente aqui nesta casa de oração, que o Teu Espírito Santo invada os nossos corações, que a Tua presença santa entre dentro de nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe no ser de cada homem, de cada mulher que está aqui presente, para que quando, meu Pai, viermos a sair daqui no final deste culto, desta reunião, saiamos transformados, cheios da Tua presença, da glória de Deus. Saiamos daqui hoje abençoados por Ti, ó Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, feche os teus olhos. Você está diante de Deus nessa noite. Você está diante da presença do Senhor. Adore a Ele, bendiga a Ele, exalte a Ele com as suas palavras. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Aqui eu vim para dizer, aqui eu vim para dizer que eu quero mais, que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, estou aqui. Então chame por Ele. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Você que o teu coração é o altar de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Aqui eu vim para dizer, aqui eu vim para dizer que eu quero mais, que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, estou aqui. Então chama por Ele. Vem Espírito de Deus, quiser levantar as mãos, levante. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Nós estamos aqui, Espírito Santo, sedento de Ti. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Então flui, flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar.
Ele. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Nós estamos aqui de coração aberto. Vem Espírito de Vem nessa noite de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Nós te agradecemos, a Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui te buscando. E nós já dizemos: toda honra e toda glória a ti. Diga para Ele: glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. O tema é o seguinte: não engane a si mesmo. Não engane a si mesmo. Você sabe que pior do que alguém enganar você é quando nós nos enganamos. Você, eu, pessoa alguma, sente-se bem quando alguém nos engana. O sentimento que vem em nós quando alguém nos engana, quando nós nos sentimos enganados por alguém, nunca vai ser um sentimento de alegria, porque é algo ruim, é algo negativo. Então, se é ruim quando alguém nos engana, pior ainda é quando alguém engana a si mesmo, quando nós enganamos a nós mesmos. E eu vou adiantar para você que a maioria das pessoas tem vivido as suas vidas assim, enganando a si mesmas, em vários sentidos, em vários aspectos, em vários âmbitos da sua vida. As pessoas têm vivido os seus dias enganando a si mesmas. E nós vamos refletir hoje sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida com Deus. É uma palavra de reflexão que será trazida aqui. E a palavra de Deus é que nos diz isso. Esse tema é o que a palavra de Deus nos diz: não enganem a si mesmos. E eu quero começar, antes da gente ler Mateus, eu quero começar falando aqui, trazendo um pensamento. Eu acredito que algumas pessoas aqui já devem ter refletido sobre isso, algumas outras talvez não. Mas você já parou para analisar que mesmo Satanás conhecendo o texto da palavra, não há nele salvação? Já parou para pensar isso? Porque o diabo, ele conhece o texto da palavra, mas não há nele salvação. Às vezes nós achamos que Deus, ele já fica muito feliz e muito satisfeito com a gente, e já é muito mais do que suficiente nós apenas virmos para a igreja e frequentarmos as reuniões ou frequentarmos os cultos, que isso daí já é algo tão grande e tão maravilhoso, que Deus se encanta tanto com isso, e que eu já vou para o céu simplesmente por isso, porque tem muita gente que nem vem. Então, se eu estou fazendo isso e eu venho 1, 2 ou 3 vezes na semana, então eu estou fazendo algo tão grande, isso é suficiente para minha salvação. Apenas o vir para a igreja. Agora, se nós olhamos e vemos que Satanás, ele conhece o texto da palavra e não há nele salvação, nós entendemos também que se nós apenas conhecermos o texto da palavra, mas não houver exercício desta em nossas vidas, nós nos tornaremos semelhantes a ele, no sentido de não existir também em nós salvação para a nossa alma. Mas antes de a gente se aprofundar mais nesse assunto, eu gostaria de ler lá em Mateus, é o texto que fala, vamos ler do versículo 3 ao 7, é o texto que fala da tentação de Jesus, e esse texto aqui ele nos mostra ou nos prova o conhecimento de Satanás com relação à palavra de Deus, e nós vamos usar esse texto aqui para ver a respeito disso. Está escrito assim:
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que interessante é isso. Na tentação de Jesus, Jesus responde para o diabo, dizendo assim: está escrito. Qual é a astúcia de Satanás? Quando ele fala com Jesus novamente, dizendo para ele assim: ok, também está escrito, atira-te daqui abaixo, porque também está escrito. Como é que Satanás tentou Jesus? Tentou com a própria palavra. Ele tem conhecimento do texto, ele tem conhecimento da letra. E aí Jesus responde mais uma vez, dizendo para ele: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos duas figuras aqui. Nós temos a figura do diabo, conhecedor da letra ou do texto da palavra, mas desobediente a Deus. E nós temos a figura de Jesus. Eu vou considerar aqui o tempo que ele passou aqui sobre a terra. E a Bíblia diz que em todo este tempo ele foi obediente a quem? Ao Pai. Então nós temos alguém que conhecia o texto, mas desobediente. E nós tínhamos também alguém que conhecia o texto, mas que era obediente ao Pai. E nós percebemos que Jesus conseguiu sobressair naquela tentação que ele sofreu. E Jesus sobressaiu usando a palavra, porque o diabo o tentou com a palavra. E Jesus poderia ter caído e ter dito assim: é verdade, está escrito, então eu vou me atirar daqui para baixo. Mas ele se defendeu com a palavra. Você sempre ouve dizer que está aqui, esta palavra é a nossa, você ouve essa expressão, ela é a nossa espada, não é assim? É a nossa espada. Eu falava isso para os jovens alguns dias atrás. Essa palavra aqui é a nossa espada, é a nossa arma de guerra. E algumas sextas-feiras atrás aqui, na reunião também disse para as pessoas, nós usamos aquela camiseta preta e nas costas está escrito guerra contra o mal. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias, não é uma guerra que eu escolho entrar ou não, nós estamos dentro dela. E nessa guerra nós vencemos ou nós perdemos. Então, estando dentro desta guerra, Deus, Ele nos dispõe de uma arma poderosa e suficiente para nos ajudar a vencer essa batalha. Está aqui a nossa arma de guerra, não é a nossa espada? Está aqui a nossa arma, para lutar e pelejar contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário. Porém, tem um primeiro passo. Nós precisamos conhecer esta nossa arma. E depois que nós conhecemos essa nossa arma, nós precisamos saber usá-la. E para que a gente saiba usá-la, nós precisamos praticar ela no dia a dia. Não é assim? Você vai primeiro para o treinamento. Você precisa passar pelo treinamento. E o treinamento ele não pode ser só teórico, ele tem que ser na prática. Então o dia a dia do exercício desta palavra na nossa vida é o treinamento que nós estamos tendo, para na hora do combate, para na hora da batalha, nós sabermos como nós vamos usar. Em muitos casos, o nosso adversário conhece mais da nossa arma do que nós mesmos. Existem pessoas que estão nessa guerra, nessa batalha, mas o adversário dela conhece mais da arma dela do que ela mesma. E não pode ser assim.
Vamos ler agora aqui outra referência bíblica, Salmo 119, versículo 97 e o versículo 98. Olha o que diz aqui, ainda ligando ao que a gente leu ali atrás. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. A Bíblia nos diz aqui que a palavra de Deus presente na nossa vida todos os dias, ela nos torna mais sábio que os nossos inimigos. Agora, junte o que nós acabamos de ler com o episódio que foi relatado aqui da tentação de Jesus. O inimigo se levantando e Jesus se defendendo. A palavra de Deus presente em nossa vida vai nos tornar mais sábio do que o nosso inimigo. É quando nós conhecemos a arma de guerra que nós temos e sabemos usá-la. Conhecemos e usamos ela quando é necessário. Porque não adianta eu ir para a guerra, Deus dispor de uma arma poderosa e suficiente para mim, se quando eu estiver diante do meu inimigo e eu precisar atirar nele, porque se eu não derrubar ele, ele me derruba. Não adianta nada eu não saber usar. Não adianta nada eu não saber na prática utilizar daquela arma poderosa que Deus me deu. E muito pelo contrário, meu inimigo saber usar ou ter mais experiência e entendimento da minha arma do que eu. Isso não pode acontecer nunca. Nunca. Senão é bem capaz de inimigo falar assim: viu, você está apontando para mim, está do lado errado, aponta para você e atira. E a pessoa sem entendimento nenhum acaba fazendo isso. Isso acontece quando ele falou para Jesus: está escrito, atira-te daqui abaixo, os anjos vão te sustentar. E Jesus falaria para ele: é mesmo, né? Está escrito, e ia pular. É a mesma coisa que Satanás falar assim: você está apontando para o lado errado, vira para você, é para o outro lado que atira. E a pessoa simplesmente cede e faz, porque ela tem a arma que Deus concedeu a ela, mas ela não sabe nem como manusear. Você está entendendo isso? Quando nós vamos adiante, nós vamos ler lá em Tiago agora. Tiago capítulo 1, nós vamos ler o versículo 21, o 22 e o 25. Nós entendemos então até agora o seguinte: que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas apenas conhecer a palavra de Deus não é o suficiente. Nós precisamos saber usá-la. Nós precisamos ter o exercício dessa palavra na nossa vida. Lembra do tema da mensagem? Não engane a si mesmo. Agora nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso, o alerta que Deus nos traz. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pode passar para o 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga glória a Deus. Olha que interessante é isso. Sejam ouvintes, mas praticantes, não um ouvinte negligente. A Bíblia nos diz: aquele que ouve a palavra, mas não pratica, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Você sabe qual que é o perigo de tudo isso? O perigo de tudo isso, e eu vou ser
bem direto aqui, é que nós podemos passar anos e anos dentro da igreja, porque hoje o acesso à palavra, ele tem sido muito fácil. O acesso à palavra hoje é muito fácil. Você vem na igreja, você ouve. Você caça no YouTube, você ouve. Você liga o Facebook, você caça, você ouve. Você liga o rádio, você ouve a palavra. Você liga a TV, você ouve a palavra. Na sua casa, você ouve. Lá no WhatsApp alguém manda para você, você ouve. Você entende? Nós temos ouvido a palavra de Deus. Mas o que é que nós temos feito com tudo isso que nós temos ouvido? Nós podemos passar anos e anos dentro da igreja e chegar no final da nossa vida e dizer assim: eu fui evangélico 20 anos, eu fui evangélico 30 anos, morrer e ir para o inferno. Se nós formos apenas ouvintes da palavra e não operosos praticantes. Isso que eu estou falando aqui hoje, eu disse de manhã para as pessoas, eu não estou falando só para você, muito pelo contrário, antes de falar para você, eu estou falando para mim, eu estou pregando para mim. Eu sempre digo, a pregação não é para quem está lá fora, essa de hoje é aqui agora, é para nós que estamos ouvindo. Qualquer pessoa que estivesse aqui seria para ela, então somos nós, é para nós, para mim e para você. E isso é muito sério. Você já pensou? Alguém vir algum dia para você e perguntar, quando você já estiver numa idade avançada, fala: poxa irmão, faz tempo que você frequenta a igreja, e você dizer assim: graças a Deus, 35 anos, 48 anos, e com esses 35 anos, 40 anos, a gente morrer e ir para o inferno. Pastor, como é que eu vou morrer e vou ir para o inferno se eu estou aqui dentro da igreja? Se nós formos ouvintes negligentes, se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, se nós negligenciamos os princípios da palavra de Deus de uma vida cristã, é isso que vai acontecer. Não é à toa que Deus ele nos traz esse alerta dizendo assim: meus filhos, não sejam apenas ouvintes da palavra enganando a vocês mesmos, porque hoje em dia há muita gente enganando a si mesmo, pensando que pelo fato de pertencer a uma organização, uma denominação, pelo fato de ela conhecer o texto, a garantia de salvação sobre ela, Satanás conhece o texto e para ele não há salvação. Tudo bem que nós sabemos que para ele não há hipótese de arrependimento, mas lá atrás, antes de ele cair, ele poderia continuar obedecendo. Mas ele deixou de dar ouvidos, ele deixou de agir e praticar como deveria agir e como deveria praticar. Eu e você, enquanto temos fôlego de vida, nós temos possibilidade de arrependimento. Você sabe qual é o grande perigo? Que com o passar do tempo, nós começamos a nos tornar negligentes com as coisas. Isso é um defeito nosso para tudo, em todas as áreas. Quando você compra alguma coisa nova, você compra uma roupa nova, um calçado novo, aí você olha a etiqueta, está escrito assim: não lave desse jeito, não deixe secar ao sol. Nos primeiros dias você tem um cuidado, você cuida, você coloca secar na sombra e assim, assado. Começa a passar o tempo, você deixa torrar 3 dias no sol, você esquece até na chuva. Não é assim? Por quê? Porque os dias passaram. Mas quem disse que porque os dias passaram os cuidados devem diminuir? Muito pelo contrário, os cuidados devem continuar os mesmos e até aumentar. E quando nós levamos para a nossa vida espiritual, a tendência disso acontecer é muito grande. No início, no começo, nós cuidamos, nós observamos, mas o tempo começa a passar e de maneira sucinta nós vamos deixando as coisas de lado. Nós vamos entendendo que não há tanta necessidade de observância para algumas coisas, e começamos a negligenciar a palavra de Deus, e às vezes nos tornamos com os nossos 10, 12, 15, 20 anos apenas ouvintes negligentes. Estamos enganando a nós mesmos. Já não somos os operosos praticantes lá do início. Talvez nunca fui um operoso praticante,
Fui sempre um ouvinte negligente que enganei a mim mesmo. Esse engano aqui, ele remete à perdição da alma. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler do 24 ao 26. O apóstolo Paulo, ele nos traz um exemplo aqui falando do atleta, da corrida. E já que nós entendemos que precisa existir prática na nossa vida, nós entendemos que essa prática, ela exige esforço e empenho de nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que uma pessoa que conhece a palavra, ela faz muitas das vezes? Ela fala para os outros. E você já pensou nós falarmos de Jesus para os outros e nós mesmos perdermos a nossa salvação? O apóstolo Paulo, no exemplo que nos traz, ele fala do atleta. Ele diz assim: numa corrida todos correm com um objetivo, que é vencer e ganhar. Porém, nessa corrida aqui que ele fala, um só vai vencer. E eles correm, eles se empenham por uma coroa corruptível. Eu e você, nós, como o apóstolo Paulo diz, estamos também em uma jornada. Só que a nossa jornada não é por uma coroa corruptível, mas é por uma coroa incorruptível. É a coroa da vida. A coroa da vida eterna é essa que nós temos que lutar para alcançar. Agora, ainda no exemplo que o apóstolo Paulo trouxe do atleta, eu quero falar para você de duas pessoas aqui. Todo mundo deve conhecer aqui o Bolt, aquele corredor que foi por algum tempo o homem mais rápido. E ele uma vez disse o seguinte: eu treinei 4 anos para correr 9 segundos. Ele correu 9 segundos e ganhou. Mas ele não caiu de paraquedas ali para correr naquele dia. Não, ele treinou 4 anos para correr aqueles 9 segundos. 4 anos de treino, de dedicação, de empenho, de esforço, de abdicar muitas coisas. Se nós formos para o maior medalhista das Olimpíadas, Michael Phelps, ele tem 28 medalhas de Olimpíadas. Só ele tem 28. Tem país que não ganha isso numa Olimpíada. Se juntar todas as Olimpíadas que foi, nem a isso chega. E dessas 28, 23 são de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. E a jornada de treinos dele era de manhã, de tarde, era tudo regrado. Hora para comer, para dormir, hora para acordar. Em 6 anos ele treinou todos os dias, de domingo a domingo, em 6 anos. Depois de 6 anos ele não foi por 1 ou 2 dias, não porque ele não quis, foi uma questão de saúde, ele não pôde ir. Mas você sabe o que é treinar todos os dias por 6 anos? Você levar a sua vida regrada, para quando ele chegar na hora da prova, ele ganhar e ele vencer? Se eu e você queremos vencer na nossa jornada, se eu e você queremos vencer na nossa batalha, nós também precisamos nos esforçar. Nós também vamos precisar nos empenhar, abrir mão de muita coisa para alcançar o prêmio que nos está proposto, que não é uma coroa corruptível, não é um prêmio que um homem pode nos dar. Esse prêmio nos está proposto, mas para que a gente alcance esse prêmio, é necessário que a gente pratique o que? A palavra de Deus. Lembra que a gente leu lá atrás, para a gente encerrar? Lembra que a gente leu lá atrás a Bíblia dizendo assim:
que esta palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma? Pois bem, ela é, desde que nós a usemos da maneira que se deve usar. Aí ela terá os devidos efeitos na nossa vida. Se nós não a usarmos como devemos usar, esta arma aqui não vai servir para nada na guerra que estamos. Não adianta nada a gente ter uma arma, estar numa guerra e a gente não usar quando precisa. Como é que eu vou usar se eu não conheço ela? Como é que eu vou atirar com essa arma se nunca eu dei um tiro antes com ela? Primeiro eu pratico todos os dias. Eu exercito, eu pratico a minha pontaria, e o dia que o inimigo estiver na minha frente, eu sei que se eu não derrubar ele, ele me derruba. Mas se eu estou praticando, se eu estou exercitando, você pode ter certeza que eu não sou aquele que vai cair. Nós somos aqueles que vão em frente. Nós somos aqueles que vão perseverar. Nós somos aqueles que estão correndo e vamos continuar correndo em prol daquilo que nos está proposto, a vida eterna. Diga graças a Deus. Porém é preciso que a gente não seja um ouvinte negligente. O que mais tem hoje em dia são pessoas enganando a si mesmas. Essa palavra, como eu falei lá no início, ela é de reflexão. Só que ao mesmo tempo que ela é de reflexão, ela vem para te motivar, para abrir os meus olhos e abrir os seus olhos, para mostrar que Deus é com a gente e Ele se importa com a gente. E hoje Ele chama a nossa atenção para dizer assim: meus filhos, não caiam nessa cilada que Satanás está colocando diante de vocês. Não se acostumem, não se acomodem. Não pensem que pelo simples fato de vocês pertencerem a uma organização, vocês estão seguros. Como o povo fazia lá no passado, corriam para o templo achando que pelo simples fato de correr para o templo estavam seguros. Não pensem que por pertencer a uma organização, uma denominação, vocês estão seguros. Não pensem que por apenas serem ouvintes vocês estão seguros. Satanás conhece a palavra, não há nele salvação. Porque salvação há naqueles que praticam e que obedecem a palavra de quem? A palavra de Deus. Não nos ouvintes negligentes, mas nos operosos praticantes. Ontem ainda assisti um filme, e esse filme, o nome dele era Somos Todos Iguais. Aliás, se você puder assistir, procure por ele, assista. Somos Todos Iguais. E eu quero dizer para você aqui agora, que nós somos todos iguais diante de Deus. Todos nós com as mesmas oportunidades e com os mesmos deveres. E para mim e para você, o exercício da palavra precisa ser o mesmo diante de quem? Diante de Deus. Não importa a família que a gente nasceu, não importa a minha posição no corpo eclesiástico, não muda nada, não tem diferença nenhuma. O que eu não quero, falando de mim mesmo, é viver a minha jornada, chegar no fim da minha vida. Outro dia eu estava pensando, e eu já estou chegando, eu cheguei agora, nem me lembro, nos 20 anos, desde quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu pensei, poxa, todo esse tempo já. Vamos supor que eu viva muitos anos. Aí eu vou chegar lá na minha velhice, falar assim, nossa, 50, 60 anos, fiz a obra de Deus praticamente todos esses anos, sempre envolvido com a igreja. Morrer e ir para o inferno porque fui um ouvinte negligente. Mas tu era pastor? Que isso muda? Eu fui obreiro da igreja, meu lugar no céu está garantido. Eu fui membro da igreja. Você entende isso? Ouvinte negligente, é pesado que eu vou falar, gente, mas é para mim e para você, para nós acordarmos. Ouvinte negligente morre e vai para o inferno. Operoso praticante morre e vai para o céu. Por isso que a Bíblia diz: não seja apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Pior do que alguém enganar você, é você enganar a si mesmo. Pior do que alguém me enganar, sou eu enganar a mim mesmo. Passar a vida inteira dentro da igreja me enganando.
Fica de pé em nome de Jesus. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu acredito que você não quer que isso aconteça com você. Deus não quer que isso aconteça com nenhum de nós. Por isso nessa noite Ele vem nos falar a respeito disso, para que a gente coloque a mão na nossa consciência, a gente pare, reflita e veja qual é o nosso estado. Se nos tornamos ouvintes negligentes, há fôlego de vida em nós e há tempo de nós nos transformarmos novamente em operosos praticantes. Feche os teus olhos. Nós vamos orar 1 minuto em cima dessa palavra, dessa mensagem. Senhor, primeiro nós te agradecemos pela oportunidade de poder ouvir a respeito da palavra do Senhor. Nós também te agradecemos por falar conosco. Apenas foi trazido aqui nessa noite algo que está escrito na sua palavra. Não foi escrito ontem à noite, não foi escrito no mês passado, sempre esteve aqui. Apenas hoje nós trouxemos como reflexão, meu Pai, para que a gente nunca se esqueça, para que a gente nunca caia nessa cilada de porque o tempo passou, nos tornarmos ouvintes negligentes, negligenciando sua vontade, negligenciando os princípios da fé cristã, negligenciando desde as coisas mais pequenas que nós achamos sem importância, mas não é o nosso achar que vale, é aquilo que está na sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, agradeça a Ele neste momento, mas também diga para Ele: Pai, eu não quero viver os meus dias enganando a mim mesmo. Aleluia. Eu quero viver os meus dias fazendo a tua vontade. Diga para Ele: eu quero viver os meus dias sendo um operoso praticante. Sabe que a palavra de Deus também nos fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é aquele que nos lembra da vontade do Pai e nos guia na vontade do Pai. Então você vai abrir o teu coração, meu irmão, minha irmã, e você vai pedir para Ele, dizendo: enche-me, Deus, Espírito Santo, enche-me. Você vai pedir para Ele vir ainda mais forte sobre você, porque sozinhos nós não conseguimos, mas o nosso Deus está conosco para nos levar adiante, para que a gente venha lutar essa guerra, essa batalha, para que a gente venha usar da maneira correta a arma que Ele nos deu, para que através disso a gente vença essa batalha e a gente conquiste a coroa que nos está proposta. Não a coroa corruptível que os homens podem nos dar, mas a coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da vida eterna. Levantem suas mãos na presença de Deus e diga para Ele: vem sobre mim, enche-me, Deus, enche-me, Deus, até transbordar. Diga: Espírito Santo, venha sobre mim nessa noite, enche-me, aleluia, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me. Oh, nós precisamos, Pai, até transbordar. Nós necessitamos, Senhor. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, aleluia, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, peça pra Ele, enche-me, até transbordar. Nós queremos transbordar de Ti. Derrama sua glória, que o nosso eu diminua. derrama sua glória, enche-me, que o nosso eu decresça, até transbordar. que o nosso eu desapareça. Derrama sua glória, derrama sua glória, derrama Senhor. sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, aleluia, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Então vem nos visitar, Senhor, nessa noite aqui neste lugar.
vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti, diga. Eu quero conhecer mais de ti. Vem me visitar hoje aqui, Senhor, peça pra Ele. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero mais, diga. Eu quero conhecer mais de ti. Então chame por Ele, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça pra Ele vir sobre a tua vida. Espírito vem, Peça pra Espírito Ele. vem, Vai, povo de Espírito Deus. Santo. Clama Ele dizendo: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre Espírito nós. vem, Espírito vem, Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor, nessa noite. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração queimar nessa noite, diga. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Chame por Ele então. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. A presença dele está aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Vai sendo abraçado pela presença de Deus. Espírito Fecha os teus vem, olhos. Espírito Santo. Ele quer tocar em você. Eu quero viver, diga. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração queimar, diga. Faz meu coração arder de novo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós damos o nosso coração a ti. Jesus, então. Apareça, que o teu nome cresça. Este lugar, Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Este lugar, Apaga as luzes da igreja. este lugar, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Há traumas dentro de você que precisam ser resolvidos. Ele quer te visitar nessa noite. Ele quer entrar aí dentro do seu coração. Ele quer invadir o teu ser. Mas você precisa se desbloquear para isso. Então primeiro fecha os teus olhos. Faça esse exercício, fecha os teus olhos. Você vai se desligar para esse mundo. E você vai começar a abrir uma janela para Deus. Você vai começar a abrir uma porta para Deus. E você vai precisar contar para Ele qual é a dor que está no seu coração. Depois que você contar para Ele qual é a dor que está no seu coração, você vai dizer para Ele: Jesus, me ajuda, porque eu sei que nenhum outro pode me ajudar. Você vai dizer para Ele: Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo mais. E então Ele vai entrar aí dentro. E então Ele vai começar a ocupar espaços aí dentro do seu coração. Ele vai começar a fazer uma mudança acontecer. Vai falando para Ele. Conte para Ele qual é a sua dor. Mas pastor, Jesus sabe, não interessa, conte para Ele. Por favor, diga para Ele, não importa se você é obreiro, se você é membro, quem é você. Nós somos todos seres humanos. Nós
somos todos pessoas de carne e osso. E às vezes as coisas elas acontecem na vida por um motivo ou outro, por uma circunstância ou outra. E a realidade é que há uma ferida aí dentro do seu coração. E essa ferida sua esposa não pode curar. Essa ferida o seu esposo não pode curar. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu namorado, sua namorada que vai curar. Essa ferida não é o pastor que vai curar. É o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Diga para Ele: tem misericórdia de mim. Diga para Ele: me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Diga para Ele: eu não consigo mais. Fala para Ele: eu tentei, mas eu não consigo mais. Eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo sair disso. Diga para Ele: Jesus, eu estou me afundando. Fala para Ele: me resgata, como um dia o Senhor estendeu a mão a Pedro e levantou ele. Diga: estende a sua mão agora. Fala para Ele: Jesus, me levanta, eu estou caindo. Fala para Ele: Jesus, estou caindo, me levanta. Fala para Ele, meu irmão, fala com Ele, minha irmã, porque Jesus vai entrar aí dentro do seu coração. Ele vai te visitar de maneira extraordinária. Ele vai limpar você. Ele vai jogar para fora tudo aquilo que estava te fazendo mal. E Ele vai trazer um novo tempo para a sua vida. Então vai dizendo para Ele: vem, Jesus, vem me visitar hoje aqui. Diga para Ele: vem, Espírito Santo, vem me visitar hoje aqui. Oh, só Ele, aleluia. A presença dEle é real aqui nesse lugar. Desbloqueia o teu coração para que Ele possa entrar. Não importa quem é você, Ele quer te ajudar nessa noite. Deixa Ele te ajudar. Pode ser hoje o dia da mudança na tua vida, meu irmão, minha irmã. Sua presença é real. Sim, Senhor, aqui nesse lugar. Tua presença, Senhor, Tua presença é real. Sim, Jesus, aqui nesse lugar. Levanta a tua voz e diz então: aleluia. Então adorarei. Como Ele, e então eu louvarei. Ele é tão maravilhoso. E então me renderei. E então me renderei. Renda-se ao Senhor. Totalmente a Ti, Senhor. Então adorarei. Então eu louvarei, então me renderei, diga, e então me renderei totalmente a Ti. Você acabou de acompanhar aquilo que Deus tem feito no último domingo: louvor, adoração, a busca a presença de Deus. E eu creio em nome do Senhor Jesus que hoje, quando nós finalizamos o culto nessa noite, os limpos de coração, a Bíblia diz que verão a Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos neste momento na Tua presença, Senhor, e apresentamos o nosso coração, porque o nosso coração, meu Pai, precisa ser limpo. Então, Espírito Santo, purifica, Espírito Santo, toca,
esse coração que está amargurado, que está aflito, esse coração que está, meu Pai, sentimental, esse coração que está desanimado. Meu Deus, essa pessoa que não tem mais prazer de viver, que perdeu a esperança, meu Senhor, toca nela, meu Pai. Aviva esta vida, Senhor. Muda o estado que ela se encontra, que seja realmente um coração, meu Pai, limpo diante do Senhor, para que possamos ver o Senhor, Pai, e termos a certeza da salvação eterna. Eu estou determinando a grande vitória. Abençoa todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei. Lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei. Aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Conforto e beleza para sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. 5 semanas dos limpos de coração. A palavra de Deus nos mostra no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus nos traz, conhecidos como o Sermão da Montanha. Entre estes ensinamentos estão as bem-aventuranças. E no versículo 8 deste capítulo 5 está escrito: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que ainda precisa ser limpo no seu coração? Pois não há nada maior que a salvação da alma, a vida eterna. E esta é a bênção maior para os limpos de coração. Eles verão a Deus. Nestas 5 semanas, você trará escrito o que ainda precisa ser limpo do seu coração. E apresentaremos a Deus, pedindo que esta mudança seja feita dentro de nós. Se você deseja alcançar esta bem-aventurança, participe conosco. 5 semanas dos limpos de coração, na Igreja Luz do Mundo.